Oi, gente, tudo bem? Nesta semana em Agatha, Gisele empurra Esmeralda do barranco. Lorena é sequestrada por Augusto e Gisele. Inicia o julgamento de Fernando contra Augusto. E não acaba por aí. Gisele leva uns tapas de Lorena após drogar Paulo. Saiba disso e mais a partir de agora no resumo semanal de 15 a 19 de janeiro. Por gentileza, se inscrevam no canal, ative as notificações e deixe seu like. Paulo diz a Silencioso que Esmeralda o convidou para uma festa, que ocorrerá no Instituto. Gisele diz a Augusto que ele a deve um favor, pois, se a polícia não encontrou nenhuma evidência de que Perla esteve sob seu poder, foi graças à sua intervenção. Dona Rita encontra algumas cartas e documentos que guardava para Esmeralda, e decide entregá-las ao Silencioso. Silencioso diz a Jacira que ainda que Augusto ganhe o julgamento, não recuperará nem um só centavo, pois toda sua fortuna agora pertence a Damião. Gisele liga para Esmeralda para assegurar-se de que ela está com Paulo. Entre outros documentos que Dona Rita entrega ao Silencioso, existe um que pode provar a fraude de Augusto. Silencioso entrega a Damião para que apresente em juízo. Paulo chega à festa. Gisele usa uma roupa igual à de Esmeralda e coloca uma droga no copo de Paulo. Xavier escuta a voz de Gisele e diz a Manuel que essa é a mulher que incomoda Esmeralda e é preciso tirá-la dali. Paulo se sente mareado e vai ao banheiro. Gisele tenta seduzi-lo, mas se zanga quando Paulo só fala de Esmeralda e acaba dormindo. Xavier e Manuel dizem a Esmeralda que Gisele esteve ali e tinha uma roupa idêntica à dela. Esmeralda se surpreende, pois Paulo disse que apenas ia ao banheiro e não voltou mais. Lorena diz que certamente Gisele tem algo a ver com isso. Esmeralda, Lorena e Mariano encontram Paulo e Gisele seminus na cama. Gisele, hipócrita, diz a Esmeralda que havia dito que mantinha uma relação com Paulo e ela não acreditou. Esmeralda responde que não acreditou antes e muito menos acreditará agora, pois Gisele drogou Paulo. Ana, furiosa, esbofeteia Gisele e a expulsa do apartamento. Paulo começa a reagir e Gisele tenta fazê-lo acreditar que tiveram relações íntimas. Esmeralda diz a Paulo que acredita nele e que Gisele o drogou. Diógenes exige que Augusto pague pelo que lhe deve referente ao sequestro de Perla. Damião diz a sua mãe e ao Silencioso que vai ao juiz entregar as provas. Silencioso pede que ele tenha muito cuidado, pois em suas mãos leva as provas de sua inocência. Lorena se zanga ao ver Augusto bêbado. Mercedes se angustia ao procurar Damião e descobrir que ele não dormiu em casa. Ela diz ao Silencioso que algo deve ter ocorrido a Damião, pois ele não costuma dormir fora de casa. Mariano chega e diz que Damião sofreu um acidente e está em um estado muito grave no hospital. Lorena chama Paulo e Virgínia para informar-lhes que Augusto voltou a beber. Augusto pede que não se metam em sua vida. O Dr. Montano diz ao Silencioso e Mercedes que o estado de Damião é grave. Paulo pede permissão ao Instituto para levar Esmeralda por alguns dias. Paulo leva Esmeralda durante um fim de semana. Ela recebe uma ligação e suspende o passeio com Paulo para que possa estar ao lado de Damião. O Dr. Montano diz a Esmeralda que o estado de Damião ainda é grave, porém ele está respondendo bem ao tratamento. Augusto mostra um documento a Lorena e diz que recuperará tudo. Lorena pega e tenta rasgar. Augusto o recupera e exige que ela deixe a casa, pois não quer inimigos sob o seu teto. Perla diz a Jacira que Augusto é o culpado de tudo e ela é a única pessoa que pode denunciá-lo. O Silencioso diz a Paulo que se Damião não se recuperar, sua ruína será iminente. Paulo responde que ele se encarregará de Damião. Centavinho, Maria e Tony tentam convencer Garibaldo a frequentar uma escola. Ele responde que o que precisa é dinheiro. Paulo diz a Mariano que está cheio de Gisele
e não sabe quanto tempo ainda terá de suportá-la. Esmeralda não se dá conta, mas Gisele a segue. Gisele empurra Esmeralda do barranco e ela perde os sentidos. Gisele está a ponto de tocar-lhe uma pedra na cabeça, mas Paulo chega. Paulo diz a Esmeralda que eles devem se casar imediatamente. Ela responde que primeiro quer lhe fazer uma surpresa. Silencioso se zanga ao saber que Esmeralda sofreu uma queda e ninguém o informou nada. Esmeralda diz que ela mesma pediu que não dissessem nada, pois já tem problemas o suficiente. Paula diz que, com o que aconteceu, quer se casar imediatamente com ela. Esmeralda responde que quando se casarem será porque se amam e não por outros motivos. Esmeralda ainda diz que só se casarão quando o julgamento entre Augusto e o Silencioso acabar e Damião estiver com a saúde recobrada. Gisele diz a Augusto que tem uma surpresa reservada a Paulo. Paulo se surpreende quando tenta fazer uma transferência de dinheiro e não consegue. O gerente do banco diz que sua conta está bloqueada. Mariano diz a Paulo que Gisele foi quem bloqueou sua conta. Gisele diz a Paulo que só desbloqueará sua conta se ele deixar Esmeralda para sempre. Paulo responde que jamais deixará a mulher que ama, ainda que morra de fome. Lorena pede que Augusto desista do processo contra o Silencioso. Augusto responde que tem tudo para ganhar. Dona Rita ganha um prêmio na loteria. Centavinho propõe casamento a Virgínia e ela aceita. Mariano diz ao Silencioso que eles não têm dinheiro para nada. Virgínia e Centavinho dizem a Lorena que irão se casar. O detetive diz ao Silencioso que existe um homem que pode acusar formalmente Augusto. Diógenes ameaça Augusto, dizendo que irá assassiná-lo se não pagar. Gisele dá dinheiro a Diógenes e pede que ele vá para o mais longe que puder. Lorena diz a Paulo que Virgínia quer se casar, mas que tem uma doença muito grave em que, caso engravide, ela morrerá. Lorena diz a Paulo que Virgínia não é sua filha, mas de sua irmã Graziella, e que se Virgínia engravidar, terá a mesma má sorte da mãe, que morreu no parto. Paulo se surpreende e a diz que precisam falar a verdade para Virgínia, para que ela decida se quer ou não ter filhos com Centavinho. Silencioso diz a Esmeralda que Damião precisa de uma prótese, mas que antes precisa recobrar sua saúde e memória. Esmeralda diz que eles precisam aceitar a ajuda de Paulo. Desolado, Paulo diz que Gisele congelou suas contas e para que ele deixe Esmeralda, mas ele não o deixará jamais. Dona Rita paga Leôncio para que consiga que Inês escape da prisão. Paulo diz a seu pai que entre em acordo com o Silencioso. Augusto, sarcástico, diz que Paulo quer que Silencioso seja poupado, mas ele não o fará. Paulo responde que só deseja que seja feita justiça. Lorena diz a Eugênia que fingiu amar os filhos de Esmeralda, mas os detesta. E a única coisa que lhe interessa é recuperar seus filhos e vingar-se dos maus tratos de Augusto. Chega o dia do juizado e Augusto está convencido de que irá sair ganhador, mas se surpreende ao ver que Lorena chega e deseja depor. Leôncio dá instruções para que Inês escape. A caminhonete com a qual Inês tenta fugir é revistada e ela é novamente detida. Augusto tenta convencer Lorena a não depor contra ele e confessa que a mulher que sempre amou é Perla. Lorena garante que irá destruí-lo. Quando ela está saindo do apartamento, dá de cara com Gisele, que diz que não permitirá que ela saia. Lorena discute com Gisele e a esbofeteia. Gisele droga Lorena para que ela não deponha contra Augusto. Lorena perde os sentidos. Gisele manda Augusto amarrar Lorena. Mariano e Paulo se preocupam por não saberem nada de Lorena. Garibaldo visita Inês na prisão para lhe dizer que irá estudar a fim de dar uma melhor vida ao filho que esperam. Inês, amargurada, diz que ele só está estudando para agradar Esmeralda e a culpa por todo o mal que lhe ocorreu.
Garibaldo, zangado, diz que se Inês quer que ele machuque Esmeralda, isso é o que vai fazer. O silencioso diz a Mariana e Paulo que levou Perla ao lugar onde estava acostumada a cantar, e isso a fez pensar que talvez Lorena tenha sido levada por Augusto, assim como ela foi. Orientam Dona Rita a fazer uma boa ação e a ajudar Mercedes, que está destroçada por seu filho Damião. Dona Rita entrega um cheque ao silencioso para os gastos de Damião no hospital. Paulo e Mariano entram no apartamento de Augusto e Lorena e a encontram. Augusto tenta convencê-los de que ela está bem e que o lugar de Lorena é com ele. Gisele encontra Augusto bêbado e, furiosa, diz que ele tem que portar-se bem porque tem um julgamento para ir. Gisele diz a Lorena que eram aliadas e não entende o momento em que ela passou para o outro lado. Lorena responde que foi no momento que se meteu com seus filhos e acusou Mariano de violá-la. Durante o julgamento do silencioso, este acusa Augusto de roubar-lhe todos os seus bens e de ter destruído sua família. Perla se lembra que anos atrás Augusto a confessou que preparou uma armadilha para tirar Fernando de seu caminho e ficar com toda a sua fortuna. Inquieta, Perla pede para depor, mas o juiz a pede que espere ser solicitada. Esmeralda tenta tranquilizar Perla. Dona Rita diz estar triste por suas lembranças. O diretor do presídio diz a Tilico que não aceitarão reduzir sua pena. Perla diz a Esmeralda que tem medo que a maldade de Augusto seja a herança de seus filhos. Esmeralda diz que a maldade não é hereditária, pois Mariano, Paulo e Virgínia são bons. Durante o julgamento, Augusto se declara inocente de tudo que o acusam e diz ao juiz ter um documento. Mariano diz ao juiz que o documento foi roubado. Paulo afirma que o que Mariano diz é verdade. Augusto os olha furioso e cai desmaiado. Paulo e Mariano se preocupam e dizem ao juiz que precisam levar Augusto ao hospital. O doutor diz a Paulo e Mariano que Augusto precisa com urgência de um transplante de fígado ou morrerá. Gisele diz a Paulo que liberará suas contas apenas se ele se casar com ela. Lorena diz a Augusto que Gisele está convencendo Paulo do muito que lhe importa sua saúde e que, casando-se com ela, terá suas contas liberadas. Lorena diz a Augusto que ele pode morrer, pois é apenas um estorvo. Gisele diz a Paulo que assim que se casarem, seu dinheiro estará disponível imediatamente. Paulo aceita.